Ouvintes da rádio Aperipe FM, boa noite. Está no ar o programa Momentos de Luz, há mais de 40 anos ao seu lado. Este programa está sendo transmitido pela internet através do website www.radios.com.br, como também pelo website da Aperipe, www.aperipe.com.br. Você pode participar desse programa através do telefone 079-2140-1005, como também através do e-mail programa momentosdeluz@gmail.com. Nesta noite, recebemos nos nossos estúdios o nosso irmão Beto Brito, do Centro Espírita Cristo Consolador, que abordará um tema importantíssimo: a vida futura. Desempenhando os trabalhos técnicos, Marcelo Dinamite. Na produção, a equipe de comunicação social da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Eu sou Oscar Cabral e estaremos juntos até às 21 horas. Aperipe, educação, cultura e sergipanidade. Diálogo Espírita. Muito bem, meus irmãos, é com grande honra que nós recebemos nos estúdios da Aperipe FM o nosso querido companheiro de divulgação da doutrina espírita, nosso irmão Beto Brito, que atua desenvolvendo seus trabalhos principalmente no Centro Espírita Cristo Consolador e também em outros centros espíritas aqui de Aracaju e do Estado, divulgando essa doutrina bela. Hoje nós vamos conversar sobre um tema relevantíssimo: a vida futura. Você já pensou? Será que existe vida futura? Você acredita em vida futura? É para isso que a gente recebe aqui nosso irmão Beto Brito. Beto, seja muito bem-vindo aos estúdios da Aperipe FM. Boa noite, Oscar. Muito obrigado pela boa recepção. Boa noite especial a você, ouvinte desta emissora, dessa FM Aperipe. E eu quero mandar um beijo especial para uma grande amiga que está ligada neste momento. É nossa querida Meire, sua filha Emily e sua netinha Luna. Um beijo para vocês três, todo carinho. Estou à disposição, Oscar, para a gente conversar sobre esse tema tão sensível. E importantíssimo. Hoje a gente vive num mundo odierno, atual, muito vinculado com as questões materiais e muito fixado na perda de valores, na perda da moralidade, como nós havíamos aqui inicialmente lido nessa mensagem de abertura. Aí eu começo perguntando a você, afinal de contas, quem somos? De onde viemos? Essa é uma pergunta excelente para a gente começar o diálogo desta noite. Quem somos? Somos seres inteligentes da criação, somos espíritos imortais. Digo imortais porque uma vez que fomos criados por Deus, nosso Pai bondoso, nunca mais morreremos. Os corpos com os quais utilizamos nas caminhadas para a evolução, esses perecem por leis naturais da biologia, mas o espírito retorna para o local de onde ele veio. Então somos, em suma, espíritos encarnados para uma missão. Qual missão? Missão de evolução, de crescimento. E viemos de onde? Viemos do mundo espiritual, porque a verdadeira vida, para você, querido ouvinte, que não tem lá muita intimidade com esse assunto, a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Aqui na Terra, ou nos outros mundos habitáveis, são meras passagens, são existências efêmeras. A mais longeva, 100 anos, ou 105 por aí, são gotas no oceano da eternidade. Então nós somos esses seres que viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos quando cumprirmos a nossa missão nesta existência, para nos prepararmos
para novas romagens rumo à perfeição. Esse é mais ou menos a questão inicial. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E para onde vamos. Então é preciso chegar à Terra, passar por essa experiência terrena e voltar para o plano espiritual. O que é reencarnação? Algumas pessoas não sabem o que é reencarnação, mas por que é preciso reencarnar? Então, reencarnação, já diz o nome, é encarnar novamente, é voltar à carne. E se a gente observar nos textos bíblicos, os irmãos de religiões cristãs, baseados na Bíblia, lá está cheio de passagens onde fala da reencarnação. Naturalmente, com outro nome, porque a reencarnação é uma palavra que a gente chama de neologismo, que foi criado por um professor francês da cidade de Lyon. Seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, utilizando o codinome de Allan Kardec. Então ele cria esse neologismo, esse nome novo, para uma doutrina nova, como criou também Espiritismo, para diferenciar do espiritualismo, que há várias vertentes. Então, reencarnar é vir para a Terra ou para outros planetas, para outros mundos habitáveis, mas num corpo físico, de carne. Por isso o termo reencarnar é isso aí. Porque algumas vezes na existência atual, porque é necessário às vezes sofrer. Sofrer é algo ruim, mas poderia ser entendido também como um aprendizado. Veja bem, outro dia uma pessoa me perguntou se Deus criou o mundo, Deus criou tudo, então ele criou também o sofrimento, ou criou o mal, já que ele criou tudo. E se a gente olhar semanticamente, tudo é tudo, inclusive o mal está no meio desse tudo. Perfeito. Só que Deus criou tudo e nos seus desígnios, ou seja, na sua vontade, está a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa convivência fraterna, ou seja, entre pessoas como verdadeiros irmãos, que somos filhos do mesmo Pai. Abba, como chamava Jesus em aramaico, Pai. Então, nós sofremos como consequência das nossas imperfeições, dos nossos equívocos, da nossa má utilização do nosso livre-arbítrio. Então nós temos a liberdade de fazer o que bem entender. Só que, pela lei da semeadura e colheita, eu sou livre para semear, mas sou escravo para colher. Aquilo que eu semear é daquilo que eu vou colher. Então o sofrimento, ele funciona como um professor. Ele é que vai nos tolher, porque o sofrimento implica aflição, dor, privação de certas coisas, e aí a gente é chegado, mas usa muito essa expressão no meio espírita, Deus nos convida pelo amor, mas como nós resistimos ainda, imperfeitos que somos, ele aí nos convoca, não mais convida. Agora ele nos convoca pela dor. O convite é pelo amor. Siga amando, fazendo as coisas. Como eu sou renitente, ainda insisto pelos caminhos errados, ele agora não convida mais, ele me convoca pela dor. E pela dor não há joelho que não se dobre. É interessante. É verdade, é verdade. Então, a gente pode entender que o objetivo dessa nossa existência atual é corrigir as imperfeições, enfim, uma oportunidade para que a gente possa corrigir essas imperfeições, aprimorar-se e propagar o bem nessa caminhada. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Se você me permite, Oscar, eu queria fazer aqui uma pequena, digamos, explanação Sim. sobre a vida futura. Sobre a existência da vida futura, isto é, a vida depois da morte do corpo físico, para boa parte da humanidade, há muitas dúvidas.
Algumas pessoas sentem por vaga intuição que isto deve ser verdade, por vaga intuição. Todavia, não encontrando informação mais segura que lhe permita uma resposta convincente sobre esse assunto, o que acontece? Continuam duvidando. O que existe de fato? Será que existe mesmo? Se existe, como é essa vida futura? Como será? Aonde é? Acontece que sem uma convicção firme, muitos agem sem se preocupar com o amanhã e agem como se tudo chegasse a termo, ao fim, no túmulo. E é um grande equívoco, um ledo engano. Então, ocupam-se essas pessoas apenas com as coisas da vida presente, esquecendo-se de que somos espíritos imortais, como disse há pouco, e como tal, sobreviveremos, subsistiremos ao fenômeno da coisa que chamamos de morte. Olha, o mais perfeito espírito que já encarnou neste orbe, neste planeta, nos deu o maior exemplo, confirmando que a vida continua depois do túmulo. Perfeito. Quando 3 dias após a sua morte na cruz, foi visto por uma mulher, seu nome era Mira de Migdalo. Dias depois, foi visto na estrada de Emaús, caminhando com 2 discípulos, um deles era Cleopas, que não os conheceram de imediato. Isso está no registro de Lucas, no capítulo 24, nos versos 3 a 45. Depois ainda foi visto por outras pessoas, pelos 500 na Galiléia, entre alguns discípulos e mais muitas centenas de pessoas. Então, a reencarnação e a vida futura é algo tão claro e tão fácil de se entender, basta que a pessoa tenha no mínimo 2 neurônios funcionando e se predisponha sem sectarismo religioso, que não é difícil. Ainda continuando, só mais um minuto, por favor. Sim, sim. Em João, no capítulo 3, versos de 1 a 12, temos lá o registro do encontro de Jesus com Nicodemos. Quem era esse Nicodemos? Um dos principais entre os judeus. Ele era um fariseu da mais alta estirpe. Ele compunha como membro do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal judeu, com competência civil, penal, religiosa e ainda sanitária. E Nicodemos era um doutor da lei, ele ensinava a Torá. Então, nesse encontro que foi a calada da noite, ele vai ter com Jesus. Foi à noite porque ele, dada a sua posição social, não queria ser visto com esse filho de carpinteiro. E Jesus então diz para ele: em verdade eu te digo, Nicodemos, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se não nascer de novo, não há outro meio de entender se não for renascer, reencarnar. Nascer de novo significa que você já morreu, o corpo, e agora está reencarnando. Perfeito. Então, saímos do plano espiritual, chegamos na Terra, temos essa grande oportunidade de aprimoramento, de melhora. Se aproveitarmos, regressaremos após o desligamento do corpo físico para um plano espiritual mais elevado. Mas e quando o indivíduo não aproveita essa oportunidade e continua errante, piorando a sua situação? Ele vai para onde? O espírito se desliga do corpo e vai para qual ambiente? Essa pergunta, Oscar, essa é show de bola. Eu vou dar uma notícia aqui para quem não é espírita, mas quem é de outras religiões, sobretudo bíblicas, que acreditam no céu e no inferno. Sim. Esses que a Bíblia fala. Então eu já dou essa notícia. Por pior que você seja, não vai para esse inferno. Até porque ele não existe. E por melhor que seja também, agora a parte ruim, também não vai para o céu. Porque esse não existe. É um romantismo. Agora, para onde vai aquela pessoa que foi reincidente durante toda uma existência? Vamos supor uma pessoa que é bastante longeva, viveu 100 anos. Sim. E nesses 100 anos não fez quase nada de bom. Só a média dele foi coisa ruim. Essa pessoa não pode naturalmente ir para um local semelhante
aquela pessoa que fez tudo, ou quase tudo, de acordo com os ditames da lei divina, cumprindo os ensinamentos de Jesus, ou agindo corretamente, ainda que não seja cristão, ainda que seja ateu. Mas não importa, se for uma pessoa boa, de bom coração, caridosa, honesta, nunca prejudicou ninguém, serviu ao próximo, amou, embora sendo ateu, mas ele amou como Jesus recomendou, amou o próximo como a ele próprio, essa pessoa, naturalmente, que vai para um local diferente. Porque não, Deus é justo. E se ele é justo que ele trate os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Aquele que é contumaz na prática do erro, da burla das suas leis, vai para locais de sofrimento, que a igreja chama comumente de purgatório, lugar de purgação. Nós utilizamos outra linguagem, mas dizemos que ele vai para o mundo espiritual, para um local, não um local físico delimitado, circunscrito, mas para um local onde é plasmado pela sua mente um local de sofrimento. Porque pela lei de atração ele vai para aquele local. Se ele vibrou em frequências deletérias, é natural que ele vai ser atraído para aqueles locais. Mas até um dia em que ele cansa do sofrimento e pede ajuda, ele roga a Deus ou ao santo da sua devoção, do que ele acreditar, e ele é socorrido. Porque Deus não vai condenar nenhum filho seu a penas eternas, sem nenhuma chance de remissão. Ou não seria Deus bom e justo. Não o Deus que Jesus mostra para nós. Pode ser que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apresentado pelo judaísmo, assim faça. Mas nós não acreditamos nisso. Acreditamos que o Deus é um só, e aquele que Jesus nos apresenta, que ele chamava de Abba, é o Deus que é todo amor, como dizia João em sua primeira carta. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, então Deus tem um sinônimo, é amor, e o amor só quer o bem, mas ele é justo. Por isso que cada um vai colher aquilo que plantar. É a lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa não é boa, o efeito não poderá ser bom. Simples assim. É importante que as pessoas saibam, nossos ouvintes saibam, dentro da ótica da doutrina espírita, se o indivíduo teve essa oportunidade e continuou errando, regressará para planos inferiores. E nesses planos inferiores, o que pode acontecer para o espírito? Ele vai ter de passar por dificuldades, quais serão as provas que ele vai enfrentar nos planos inferiores? Outra excelente pergunta, Oscar. Veja, há uma lei que está, inclusive, nós aprendemos e consta no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina, aliás, a obra basilar, publicada em 18 de abril de 1857. Nesse livro tem lá Leis do Progresso. E pela lei do progresso é dito que nenhum espírito retrograda, ou seja, ele não volta. Aquilo que ele adquiriu, que ele acumulou, está nos seus arquivos, ele não retroage. Mas não significa que se ele continua errando, burlando as normas divinas, ele vai, como você bem disse, para mundos inferiores. O que não significa que está sendo rebaixado. Ele está sendo apenado. Ele vai pagar por uma expiação. Imagine que nós temos aqui, já no atual estágio em que nós vivemos, a internet, né? O Wi-Fi, o ar-condicionado, a energia, luz solar, tudo prático, já numa evolução tecnológica fantástica, mas moralmente ainda não estamos acompanhando, concomitantemente com esse progresso tecnológico. Mas todo o conhecimento que eu adquiri, esse conforto que eu me habituei, me acostumei, mas como eu fui uma pessoa má, eu aí numa encarnação futura vou para um mundo inferior a esse, onde não há internet, não há sequer energia, ainda vão descobrir a roda, vão descobrir o fogo,
Mas aquilo que eu adquiri aqui, aí eu adianto a história. Eu não retroajo. Sim. Mas lá eu vou levar toda essa experiência, esse conhecimento adquirido e acumulado, que estão nos escaninhos da minha alma, porque lá eu estou sendo apenado, mas eu estou contribuindo para aquele povo que ainda está em fase primitiva. Vamos imaginar, é como se eu fosse viver, digamos, numa selva amazônica, numa região onde tem índios ainda que nunca viram os brancos, os civilizados. Então eu vou para lá, para mim é um castigo viver ali, não tem nada, mas eu vou ensinar, vou levar o conhecimento. Então eu estou sendo apenado, cumprindo uma lei de justiça, e estou contribuindo com o que eu já sei para aquele povo que ainda não sabe. Porque Deus, eu costumo dizer, Deus não desperdiça matéria-prima. Então, até do próprio mal causado pelo homem, ele dali tira lições para que outros não cometam aquele mal. Só olha, está vendo ali aquele sofrimento? Não faça você. É a lição. Então ele aproveita tudo. Beto, nós vamos dar um pequeno intervalo institucional e voltamos daqui a pouco com o programa Momentos de Luz, a vanguarda espírita em busca da autoiluminação. Voltamos já já. Voltamos já já. Diálogo Espírita. Muito bem, de volta com o programa Momentos de Luz, a vanguarda espírita em busca da autoiluminação. Recebendo o nosso irmão Beto Brito, do Cristo Consolador, Centro Espírita Cristo Consolador, que veio debater um tema aqui importantíssimo, a vida futura. Beto, nós conseguimos observar na sociedade, no dia a dia nosso, que existem algumas diferenças sociais, algumas pessoas que nascem ricas, outras nascem pobres, alguns com deficiências físicas, outras esbanjando saúde. Como explicar isso? Se Deus existe, onde Ele está e por que isso acontece? Essa é outra questão que é muito discutida, muito falada por pessoas que são de religiões diversas, por quem não tem religião, quem se diz agnóstico, quem é ateu. Como explicar o nascimento de uma criança cega? Ou muitas vezes cega, surda e muda, tem registro. Ou ainda uma criança que nasce com paralisia grave, enquanto outras crianças vêm a lume em perfeitas condições de beleza física, mental, mentes prodigiosas. Como explicar ainda as desigualdades sociais nos diversos níveis, uns tão ricos e outros tão pobres, uns tão bem colocados na vida e outros que têm uma vida inteira em miséria, em situação de penúria. Bom, de duas uma, ou Deus não existe, ou se existe, não é bom e nem justo. Agora, como nós acreditamos não só em sua existência, como causa primária de todas as coisas, a razão de tudo, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão número 1, onde Kardec, o professor Lyonès, pergunta: que é Deus? Ele nem perguntou quem era Deus, porque ele queria saber se era uma coisa ou se era uma personificação, alguma coisa assim. Ele pergunta: que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, nós acreditamos que Deus é isso, é a causa primeira de todas as coisas. E ainda nos atributos da divindade. Deus é bom, soberanamente justo, misericordioso. Veja, se ele é bom e soberanamente justo, logo não há nada fora da curva. Pode haver injustiça no mundo, mas não há um só injustiçado. Interessante. Pode haver injustiça aos nossos olhos, com a visão horizontal ainda de ser humano aqui na matéria, mas não há um só injustiçado. Então, quem disse que uma pessoa que nasce, por exemplo, os judeus, eles tinham vaga noção de que uma pessoa que já morreu poderia voltar. Mas eles não tinham muito conhecimento como isso poderia acontecer. Então, eles
por várias razões, eles demonstraram com algumas passagens que eles tinham noção, mas não sabiam muito bem como. Então, para nós agora, com a doutrina espírita, que temos informações dos espíritos, a literatura já é muito rica nisso, é a lei de causa e efeito. Ora, se você foi uma pessoa que cometeu muitos delitos numa existência, Deus, sendo bom, não manda nenhum filho para o inferno. Nenhum pai aqui terreno coloca um filho nas mãos da polícia porque desobedeceu uma ordem, porque tirou um relógio seu e vendeu para comprar besteira, para ir para balada. O pai sabe, meu filho, você fez foi roubo. Se não fosse meu filho, eu dizia que você era ladrão. Mas esse pai não pega esse filho e não entrega para a polícia. Ora, se um pai humano, cheio de imperfeição, não age assim, como conceber a ideia que Deus, que é a inteligência suprema, infinitamente bom e justo, vai fazer isso com o filho? Condená-lo a uma pena perpétua sem nenhuma chance de remissão? Não. Esse Deus não é o que nós acreditamos. Agora, em paralelo, é um Deus que não é conivente com o erro do seu filho. Mas em vez de ele castigar, ele vai dar oportunidade para que esse filho que errou, ele próprio possa se redimir da sua falta, sofrendo, fazendo aquilo que ele fez sofrer, passando por aquilo que ele fez o seu semelhante passar. Então não é um Deus que castiga. Agora, eu escolho o meu próprio castigo como consequência dos meus atos. Aí sim, quando eu estou sendo apenado, eu digo, estou sendo castigado. Mas não castigo de Deus. O castigo foi infringido por mim mesmo. Foi afligido a mim porque eu cometi aqueles erros. Então, lei de causa e efeito. Todo erro, toda causa gera uma consequência. Veja bem, uma outra passagem muito bonita que a gente pode exemplificar. No Evangelho de João, no capítulo 9, versos de 1 a 7, lá diz que Jesus, ao passar por um determinado local, ele viu um cego de nascença. Veja, aquele cego já nasceu assim, né? Ó, cego de nascença. Os seus discípulos então lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Então, eles tinham noção de que quem morreu poderia voltar, porque senão ele não iria perguntar quem pecou, foi ele ou seus pais. Se ele era um cego de nascença, logo ele não tinha pecado nenhum nessa vida atual, nessa existência, porque ele já nasceu cego. Mas se eles perguntaram se ele estava pagando uma dívida nascendo cego, então ele acreditava que ele ia ter vivido uma existência anterior, cometeu lá seus delitos e agora veio sendo apenado com a privação da visão. Então, esse é um dos muitos exemplos que a gente tem da vida futura, da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico e da reencarnação. E a Bíblia tem muitos outros pontos que a gente pode ver nesses aspectos. Porque não, se a gente concebe a ideia de que um é tão pobre, outro tão rico, um cheio de saúde, outro doente total, e que Deus é esse? E outra, aí onde a gente vê, Oscar, que a reencarnação é uma lei de amor e de justiça e também de misericórdia. Por quê? Se numa existência eu faço um monte de bobagens e tudo acaba no túmulo para aqueles que não acreditam, que são materialistas, ora, qual a razão da gente lutar tanto na vida, se esforçar para ser uma boa pessoa, educar os filhos para serem honrados, se quando morrer eu vou para o mesmo lugar, acaba tudo, tanto faz se eu fui um ladrão, um criminoso, ou se eu fui um homem honrado. Não tinha sentido. Então, intrinsecamente, nós temos dentro de si a ideia de que a gente revive em outras vidas futuras, em outras encarnações. Faz sentido. Quando a gente fala sobre vida futura, não tem como também não deixar de falar sobre reencarnação. Aliás,
O tema reencarnação é um tema que vem sendo cada vez mais sendo debatido, sendo ampliado. As pessoas estão gradativamente tomando conhecimento do que significa a reencarnação. Inclusive, com alguns fundamentos até científicos, de estudiosos, que conseguiram detectar alguns casos de indivíduos que reencarnaram, mas ainda guardam memórias fortíssimas da última vida. E conseguiram relatar situações bastante específicas e situações bastante detalhadas da vida anterior, o que demonstra a possibilidade concreta da reencarnação. Trazendo esse contexto, você tem algum exemplo que traga a reencarnação como uma comprovação de uma vida futura? Olha, hoje é uma questão científica. As universidades nos Estados Unidos, aqui já há cadeiras tratando de espiritualidade. Há um registro, se você colocar no YouTube, um garoto que afirmava para o pai que ele foi um piloto na Segunda Guerra Mundial e que o seu avião foi abatido no Japão. E ele dá detalhes do local onde foi abatido o avião. Esse garoto não tinha mais que 7 anos. Porque quando a gente nasce, ou quando a gente renasce, até os 7 anos, a gente ainda fica meio que numa linguagem simples, com um pé aqui e outro lá. Muitas vezes você vê uma criancinha dormindo ou no berço, olhando para o teto, sorrindo, fazendo gestos como que está conversando com alguém. E a gente diz, olha, ele está sorrindo para os anjos. Muitas vezes ele está ali vendo amigos do mundo espiritual, pessoas queridas dele. Até os 7 anos é que se completa a encarnação aqui, nesse mundo físico. Então esse garoto, ele de tanto afirmar para os pais ficaram intrigados, e esses pais eram evangélicos, protestantes, e eles começaram a procurar e foram nos arquivos da área de segurança lá, no Pentágono, nesse pessoal das Forças Armadas, e descobriram que ele dizia o nome do piloto que ele era. E foram lá e realmente existiu esse piloto e perguntaram aonde que ele morreu e disseram exatamente que foi na batalha tal, no Japão, numa ilha próxima, onde o garoto dizia exatamente, tanto que eles foram lá para conhecer. E quando chegou nesse local, ele disse, foi aqui. E pelas posições da geografia, da cartografia, sim, e os registros da época disseram, realmente foi aqui o local. E, inclusive, mergulhadores foram e viram os destroços do avião lá. Impressionante, então, são forte. Provas inequívocas. Agora, a questão é crer ou não crer, né? Como diz no inglês, né, Oscar? Believe or not believe, né? Acreditar ou não acreditar. Bem, quando a gente está falando sobre vida futura, tem aqueles que não creem realmente em nada. É o que a gente chama de niilismo. Bem, para essas pessoas que não acreditam em nada, que não há vida futura, que é tudo material, que é tudo momentâneo, daqui a pouco acaba tudo. Uma pessoa com mentalidade dessa, qual é a consequência dela quando ela morre e chega lá no plano espiritual? No mundo espiritual, é interessante, aqui é uma cópia simplificada do mundo espiritual. Quando a gente fala mundo espiritual, a gente tem uma ideia de que é um céu distante. Não. O mundo espiritual, por exemplo, aqui do nosso Brasil, é aqui na crosta do Brasil, na esfera celeste do Brasil. Então, se você era uma pessoa boa, não vira santo quando morre. Que a gente vê muito nos velórios, né, quando estão velando uma pessoa que vai ser sepultada, diz, era uma pessoa tão boa, e às vezes está dizendo só com a boca, era uma pessoa ruim. Então ninguém vira santo nem anjo porque desencarnou. Então quando você desencarna, você vai, o seu espírito deixa o corpo que não serve mais, e você vai como você era aqui. O que é que você leva? O que você acumulou, aqueles tesouros que Jesus dizia, não ajunteis tesouros na terra que as traças consomem, a ferrugem corrói. Ajunteis tesouros no céu, onde as traças não consomem, nem a ferrugem corrói. Mas esse ajuntar tesouros no céu significa aquilo que eu faço de bom, aquilo que eu acumulo aqui,
para quando for levar. Então, se eu fui uma pessoa boa, procurei ter uma vida regada, fazendo as coisas mais ou menos seguindo as leis divinas, eu vou para um local melhor do que aquele que não. Então, eu vou de acordo com o que eu vivi aqui. Quer saber para onde você vai? Eu sempre digo, veja o que você está fazendo aqui e como você está vivendo. Para viver bem lá, tem que viver bem aqui. Senão, uma coisa é consequente da outra. Beto, nós estamos nos aproximando do final do programa Momentos de Luz e gostaríamos que você tecesse as considerações finais sobre esse tema tão grandioso e tão importante que é a vida futura. Pronto, baseado aqui no Livro dos Espíritos, mais uma vez, nós que somos espíritos, na questão 132, o professor Allan Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. Você acha que tem alguma finalidade? Para que a gente vem aqui? Vem fazer o quê? Passear? Aqui é a colônia de férias? Não. E os espíritos responderam. Veja que resposta sábia. Deus impõe a encarnação com o fim ou com o objetivo de levá-los à perfeição. Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. E ele continua a resposta dos espíritos. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, aqui na existência carnal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de colocar o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, a encarnação é uma bênção divina para nós, com o objetivo de que a gente vá evoluindo, até atingir a perfeição, que é o nosso objetivo. E isso demanda várias e várias encarnações, milênios. Mas o nosso objetivo é esse. Jesus afirmou que nós vamos ser perfeitos. Agora, uns chegam primeiro do que outros, aqueles que se esforçam. Os que ficam na ociosidade demoram mais, mas todos vão ser impelidos pela lei do progresso a essa perfeição. Então, é simples assim. Encarnação é uma necessidade, é uma lei de amor, e Deus, que é o nosso Pai bondoso, como justo que é, promove a justiça através das várias encarnações, nos dando oportunidades, tantas quantas forem necessárias, para que eu possa saldar as dívidas que acumulei no passado e com o crédito adquirido, e subindo degrau a degrau na escala evolutiva. Esse é o nosso objetivo. Eu sempre, quando participo aqui do programa e debato com os entrevistados aqui, eu sempre ressalto a importância da prece diária como um instrumento de auxílio a toda essa caminhada. Considerando que a vida futura existe e que nós estamos em franca ascensão, em busca pela perfeição, em busca pelo aprimoramento, aproveitando-se essa oportunidade, temos que estar sempre conectados com o plano espiritual, com os espíritos superiores através da prece. E eu sempre gosto de destacar a importância da prece diária, purificando, inspirando e impulsionando o homem nas suas ações do dia a dia. Como você vê a importância da prece para o ser humano? Ou você não podia encerrar esse programa com uma pergunta melhor. A prece, ou a reza, ou a oração, são sinônimos, é algo que nos liga ao Criador. Então, quando você faz uma prece, não precisa preces longas, decoradas, porque a oração vem do seu coração. De vez que ela vem com sinceridade, com ato de contrição, de fé, ela é atendida. Eu gosto de citar o exemplo que um senhor de 83 anos passou mal e foi levado às pressas ao hospital. E lá, logo chegando, foi atendido às pressas e colocaram ele no respirador artificial. E ele ficou 24 horas respirando, como chama, no balão de oxigênio. Quando saiu no outro dia, veio a conta, R$5.000. Quando deram a fatura, ele começou a chorar copiosamente. E a equipe aí se comoveu com aquele senhor. Ô moço, não se preocupe, a gente facilita, cartão, boleto. O importante é que o senhor já está bom, está de alta. Ele disse, não, minha gente, eu não estou
chorando pelo fato do valor. Eu tenho condições, graças a Deus, de pagar até muito mais do que isso. Eu estou pensando aqui que se em 24 horas eu tive que respirar num respirador artificial e paguei 5 mil, eu tenho 83 anos, respirando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Respirando graciosamente esse ar que vocês estão vendo aí comigo agora, que Deus nos oferece de graça. Então eu fiz uma conta rápida. Quanto será que eu estou devendo a Deus? E assim eu encerro. Você, ouvinte que está nesse momento, Meire, você que me assiste, você agradece a Deus quando acorda pelo ar que você está respirando, pelo dia que você está vendo, pela natureza que você consegue vislumbrar e contemplar? Agradece a Deus quando vai dormir, uma prece singela, pelo fato de vencer mais um dia em sua caminhada? Quantas vezes você agradeceu pelo fato de ir no sanitário fazer suas necessidades? Você já pensou quanta gente que tem bolsa de colostomia não pode fazer isso? Um ato tão simples que a gente só se dá o valor quando não pode fazê-lo. Quanta gente anda com sonda se alimentando porque não pode, tem problemas na traqueia para a deglutição. Então, gente, agradeça a Deus por tudo. O apóstolo Paulo dizia na sua carta aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos nós. Então, vamos agradecer a Deus em oração. Oração simples. Mas se você não souber, tem aquela que todo cristão sabe. Oração dominical, conhecida como Pai Nosso. Ela é dominical porque vem do latim Dominus, que significa Senhor. A oração do Senhor Jesus, que ele ensinou quando Pedro pediu para ele ensinar. Pai Nosso que estás nos céus. Todo mundo sabe. Ore o Pai Nosso e peça o que você quiser, ou para quem você quiser, dedique aquela oração. E de acordo com o merecimento, o Pai Nosso, não é Pai meu. Jesus não ensinou o Pai meu, ele disse Pai Nosso. Veja, no plural. Então ele é Pai de todos nós. E o Pai atenderá. É isso. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Beto, pela sua participação no programa Momentos de Luz. Assim, encerramos mais essa edição, agradecendo inicialmente a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui divulgando a doutrina espírita. Agradecer a você também, Beto, pela sua disponibilidade de tempo para a gente vir aqui conversar sobre esse tema tão relevante. Agradecer a toda a equipe de comunicação social da Federação Espírita, que tem se somado nesse trabalho grandioso. Agradecer ao nosso irmão da técnica, Marcelo Dinamite, mandando um abraço também a Chico Buchinho, a Jeane Paiva e todos os integrantes do nosso grupo de comunicação social. Aproveitamos ainda também para agradecer a Carlos Batalha, presidente da Funsecom, a Jefferson Andrade, diretor técnico de rádio e TV, e a nossa irmã Sérgia Cristina, coordenadora de rádio. Assim, desejamos muita luz e muita paz a todos vocês, ouvintes e internautas que acompanham o nosso programa. Um ótimo final de semana, muita luz, muita paz e até a próxima sexta-feira com o programa Momentos de Luz. Mas continuem aqui acompanhando a programação da APRP FM, porque daqui a alguns segundos continuará a programação dos nossos irmãos Cláudio Vasconcelos e Givaldo Santos com o programa Na Onda do Cotinguiba. Um grande abraço, até a próxima sexta-feira. Obrigado.